Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um episódio do podcast Gala Razão do Meu Sofrer. Podcast onde irei conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo, siga acompanhando esse projeto e deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar de um empate do Atlético contra o Corinthians em 0-0 na Arena MRV, Belo Horizonte, dia 24/5. E essa foi uma das piores partidas que o Atlético fez esse ano. Foi um jogo completamente horrível do Atlético. Eu não sei nem o que dizer sobre essa partida de tão ruim que foi. O Atlético teve que fazer mudanças no time titular hoje. O Coelho machucou, era o melhor jogador ofensivo do Atlético no ano, então fez muita falta. O Atlético deu oportunidade para o Bernat na posição do Coelho e o Atlético também colocou o Patrick como titular depois da boa partida contra o Maringá. Então o Atlético que entrou em campo foi o Everson, Natanael e Rubens nas laterais, Lianco e Júnior Alonso na zaga. No meio campo, Alan Franco, Patrick, Scarpa e Bernat. E no ataque, Rony Hulk. Era o que o Cuca imaginava que tinha de melhor. O Patrick ganhou a posição titular. Também não era muito difícil. O Rubens foi para a lateral esquerda. E o Cuca odeia o Vera. Então não tinha ninguém para jogar no meio campo. Então foi bem fácil ele conseguir essa posição depois da boa partida contra o Maringá. Como eu disse, o Coelho fez muita falta o jogo inteiro e o Atlético não jogou nada os 25 primeiros minutos, não jogou absolutamente nada. Foi uma partida assim muito ruim. Essa partida a gente tem que começar a falar mal do Cuca, porque o que tem acontecido nos últimos jogos tem sido desesperador. É a segunda partida em sequência no Campeonato Brasileiro que o Atlético não joga nada. Contra o Cruzeiro a gente também não jogou nada e hoje também não. Contra um time misto do Corinthians. E o Atlético não aproveitou disso em nenhum segundo sequer. O Bernat foi titular e o Bernat pegou a síndrome de Igor Gomes. O Bernat às vezes joga bem quando sai do banco, mas quando ele é titular, ele não apresenta nada. A mesma coisa que acontece com o Igor Gomes, que quando começa jogando não joga nada e quando entra no meio das partidas costuma jogar bem. Foi o caso de hoje. O Igor Gomes entrou no segundo tempo e jogou bem. Mas aí quando ele vira titular não joga nada. Vem sendo a síndrome de Bernat e Igor Gomes, só apresenta alguma coisa quando vem do banco. Quando um dos dois é titular, não sai absolutamente nada. Hoje também temos que falar mal do Lianco. O Lianco não jogou nada hoje. O Lianco errou vários e vários lances, várias e várias saídas de bola. Ele acha que é craque, tenta sair jogando bonito e falha muitas oportunidades. Hoje foi o terceiro lance, hoje foi o terceiro jogo em que o Atlético poderia ter perdido porque o Lianco saiu jogando errado. O Lianco hoje tentou fazer uma saída de bola, errou, fez a falta e tomou o cartão amarelo. Depois ele tentou sair jogando de novo bonito, o atacante ia tomar dele, ele segurou o atacante e o juiz não marcou nada. O juiz poderia ter expulsado o Lianco no primeiro tempo e ter complicado o Atlético. Seria o terceiro jogo seguido em que o Atlético perde por culpa do Lianco. Por culpa exclusiva do Lianco, que tenta sair jogando, mas ele não tem capacidade técnica para isso. Ele é um bom zagueiro, é o melhor zagueiro do Atlético, mas ele tem que entender que ele não é craque. Ele não tem capacidade para isso. São 10 jogos e era para ser o terceiro que o Atlético perde por culpa dele. 30% dos jogos serem culpa de um jogador específico é muita coisa. Às vezes a gente tem que parar para pensar e ver se compensa ter o Lianco em campo. Porque as coisas que ele faz é um absurdo. Ele é um jogador assim muito limitado tecnicamente, ele precisa entender isso. Era para ele ter sido expulso aos 33 minutos do primeiro tempo e o juiz salvou o Atlético nessa. Eu marquei aqui e aos 38 minutos do primeiro tempo o Atlético não tinha nenhuma finalização em campo. O Atlético está enfrentando um time misto do Corinthians e não tinha nenhuma finalização. Foi uma das piores partidas que o Atlético fez. O Cuca, eu não sei o que ele está fazendo. Ele foi o pior da noite e ele tomou um nó tático do Dorival. O jeito que o Corinthians veio armado para o primeiro tempo era algo que o Cuca não esperava. Isso eu tenho certeza. Ele não vai afirmar isso em entrevista, mas eu tenho certeza que ele não esperava. Ele esperava um Corinthians recuadinho, time misto, e não foi isso que aconteceu. O Corinthians foi muito melhor que o Atlético. O Atlético passou quase 40 minutos sem nenhuma finalização. E mesmo assim, a primeira finalização do Atlético veio aos 41 minutos, mas só aconteceu por uma falha ridícula do Corinthians. O goleiro e o zagueiro bateu cabeça
e a bola sobrou pro Rony, que tocou pro Hulk dentro da área e o Hulk finalizou errado. O Galo não conseguiu fazer nada contra o time misto do Corinthians até aquele momento e conseguiu sua primeira finalização em uma falha da zaga do Corinthians. E o Hulk perdeu a chance clara em mais uma partida horrível do Hulk. O Hulk não vem jogado bem, o Hulk não jogou bem nenhum jogo desse Campeonato Brasileiro. É outro caso a se pensar, às vezes o Atlético deveria tentar algumas escalações sem o Hulk. Se o Hulk tá sentindo, se o Hulk tá mal fisicamente, vamos tentar jogar sem ele, porque ele não vem sendo o nosso Hulk. Ele não vem sendo um bom jogador pro Atlético, ele é um jogador a menos pro Atlético, ele não participa de nada e tá pesado, tá lento, então tem que tentar outra coisa, não pode continuar cometendo os mesmos erros. Nessa altura do campeonato a gente já desistiu completamente de campeonato, já desistiu quase praticamente de G4, a gente tá lutando aí para ter os 45 pontos aí. Vamos garantir os primeiros 45 pontos aí para escapar do rebaixamento, pra gente ver o que o Atlético pode sonhar no campeonato, porque a situação é muito desastrosa. No fim do primeiro tempo, o Rony perdeu uma chance clara de gol, ele poderia ter feito um gol e ter salvado esse primeiro tempo horrível do Atlético. Não fez. O Rony é um jogador também que perde muitos gols, é basicamente o Paulinho 2.0, só que com muito menos qualidade técnica, né? O Rony é um jogador assim também que as indicações do Cuca esse ano foram bem ruins. O Cuca vem fazendo um péssimo ano aí no Atlético em 2025. É o momento dos fãs do Milito aparecerem, porque o time do Milito tomava algumas goleadas aí, mas pelo menos dava esperança de vencer um jogo, porque hoje não tinha esperança nenhuma de vencer o jogo. Quem acompanhou a partida sabia que era impossível o Atlético fazer um gol. O Atlético não conseguiu fazer uma jogada ofensiva de verdade contra o Corinthians, que não partiu de uma falha dos zagueiros do Corinthians. Foi um primeiro tempo desastroso. O Alonso e o Lianco completamente horríveis. O Alonso também errou muito passe. Os dois zagueiros foram expostos hoje. O Hulk numa partida muito ruim novamente. E o Rony Paulinho 2.0. Realmente foi uma partida assim completamente esquecível do Atlético. E eu tenho que falar aqui sobre Alan Franco. O Atlético vem jogando mal o Campeonato Brasileiro inteiro. E aí eu e outros comentaristas sobre o Atlético fazemos comentários aí de jogadores que se destacam da partida positivamente e negativamente. O Alan Franco acaba escapando das críticas porque ele é um fantasma dentro de campo. O Alan Franco ser titular absoluto do Atlético é uma coisa inacreditável, porque ele é um jogador completamente inútil dentro de campo no ataque. Ele não aparece em nenhum momento enquanto o time tem a bola. Parece que ele fica escondendo da bola. Ele vira um fantasma. Então, enquanto o Atlético está com a bola nos pés, o Alan Franco está desaparecido em campo. Sim, eu não consigo acreditar que esse cara é titular absoluto do Cuca. O Cuca não tira ele para nada e ele é um jogador, sim, inútil em campo. Ele é inútil, ele não faz absolutamente nada. O Patrick está na sua segunda partida como titular do Atlético e aparece para as jogadas. O Patrick dá lançamentos, o Patrick faz jogadas ofensivas. E o Franco, que joga todo jogo, é incapaz de aparecer em campo. Ele foge da bola. Não tem condição do Alan Franco ser titular do Atlético, gente. É melhor você ter um jogador que erra mais, mas que tenta fazer alguma coisa. O Atlético joga com 10 jogadores na parte ofensiva. E é um jogador de meio de campo. Não tem condições o Alan Franco ser titular incontestável do Atlético. Ele pode ser titular em algumas situações, mas ele não pode ser titular incontestável igual ele é hoje. E aí vem o segundo tempo. E a gente espera que o Cuca melhore o time, já acontece bastante esse ano. O Cuca monta o time errado, faz a estratégia errada por jogo, mas corrige no segundo tempo. Aconteceu muito no Campeonato Mineiro e vem acontecendo no Brasileirão, mas hoje nem isso aconteceu. Os primeiros 20 minutos do segundo tempo foram 20 minutos de absolutamente nada. Nada aconteceu, nada. O Atlético não deu chute pro gol e o Corinthians também não. Foi 20 minutos de nada. E o segundo tempo, o Atlético só deu chutes pro gol em faltas batidas pelo Hulk e pelo Scarpa, porque o time também não fez nada. Foi um jogo de absolutamente nada. Foi uma das piores partidas que o Atlético fez no ano contra o time misto do Corinthians, dentro de casa, com 40 mil torcedores. Se no jogo passado o Atlético ganhou de 4-0 e eu foquei
em como a administração do Atlético é ruim, hoje a gente tem que ver que dentro de campo as coisas são muito ruins também. E a comissão técnica horrível também. Então tudo no Atlético está ruim. É realmente constrangedor o que aconteceu hoje. E eu aconselho a todos os torcedores do Atlético a fazerem continha de 45 pontos. Porque esse time é time de brigar para não cair. Eu fico por aqui. God bless e good night.